Olá, eu sou o Fabiano Barros, gestor e produtor cultural. Eu sou Renata Fontanilas, trabalho com produção e gestão de projetos culturais há mais de 20 anos. Estou aqui para falar um pouquinho do trabalho do parecerista. Eu sou Beth Carmona, sou produtora audiovisual. Estou aqui hoje principalmente na qualidade de alguém que avalia muitos projetos. É por meio dos editais que as instituições, tanto as privadas e as públicas, elas fazem seleções dos projetos culturais. O próprio edital ele pede o que ser avaliado. Cada edital possui seus critérios e a partir desses critérios, cada um deles vai receber uma pontuação que são os pareceristas que vão fazer. Então eles vão classificar de determinada forma aquelas propostas todas que foram inscritas para que dali se conheça quem são os premiados ou os projetos que vão ser patrocinados. Se é um edital de desenvolvimento, você vai ter um tipo de regra. Se é um edital que tem dinheiro para a realização, você vai para um outro tipo de regra. Se é um edital que você está avaliando só roteiro, é outro tipo de regra. São duas etapas diferentes. Primeiro você vai passar pela habilitação do projeto, que é a questão mais jurídica, é a documentação, é aquela parte que todo mundo tem que cumprir para o seu projeto poder chegar nas mãos do parecerista. Depois que ele passa por essa etapa de documentação, se cumpre todos os requisitos e tal, é que o projeto vai ser lido e avaliado pelo parecerista. E aí é que vai entrar no jogo a sua ideia, a forma como você colocou, o orçamento que você fez. Um bom projeto é aquele que a gente entende desde a sua capacidade de transformação da arte, tudo que ele traz de qualidade e também a questão da execução, né? E aí entra toda a questão técnica, que é logística, orçamento, tudo isso tem que estar bem desenhado e de uma forma totalmente entendível para que esse projeto ele tenha êxito. Então, o parecerista ele busca entender o que o outro quer, né? Como é que ele vai administrar esse recurso que ele vai receber dentro da ideia dele, da proposta dele. Bom, a primeira coisa quando você for fazer o seu projeto é você ter em conta os critérios daquele edital que ele foi inscrito, porque há muita diferença entre os editais. A partir daqueles critérios que foram elencados ali naquela chamada, que estão escritos ali naquele edital, é que o seu projeto vai ser analisado e vai ser pontuado. Cada item que tiver ali naquele critério, ele vai ser analisado e vai receber uma pontuação. Porque o parecerista vai sim se guiar por esses itens. Então, se o item pediu uma descrição de personagens detalhadas, você tem que dar uma descrição de personagem detalhada. Se ele pede um argumento em 3 páginas, se você escrever em 10 linhas, talvez você perca ponto. Por exemplo, o formulário tem o objetivo e a justificativa. São campos diferentes. Não pensa assim, tá tudo aqui, tanto faz o que está num campo ou no outro. Não, não é tanto faz. É importante que você saiba o que cada campo está pedindo e consiga responder de forma sucinta, mas também completa, o que aquele campo está pedindo. Com quem você quer falar? Essa sua ideia comunica com quem? Qual a relevância dessa ideia para esse grupo com quem você quer falar? Nos editais infanto-juvenis, em geral, tem um campo muito direto realizado à faixa etária, porque já há algum tempo a gente sabe que, ao falar com crianças, as crianças não são um grupo massivo e homogêneo, e sim elas têm diferenças entre faixas etárias, entre etapas de desenvolvimento. Então, esse, por exemplo, tem sido um critério importante. Se tiver ali, por exemplo, um dos critérios é a contrapartida social. Desenvolva aquele ponto, pense em ações concretas para isso. Não preencha o campo apenas com aquela informação padrão que todos os outros projetos também colocam. Pensa que a sua proposta ela tem que se diferenciar. As seleções hoje dos projetos elas são bem competitivas. Então é fundamental que você consiga diferenciar a sua ideia. Os editais, como eles também lidam com dinheiro, eles têm que dizer para quem vai servir esse projeto, para que serve esse projeto, por que você acha importante que é contar essa história. Então, essa parte de relevância ou justificativa, como alguns gostam de chamar, é uma parte, no meu parecer, bastante importante.
Em geral, quando você pega muitos projetos. Você tem que ler muitos, né? Às vezes você passa meses, né? 2 meses lendo projeto, tal a quantidade de projetos que chegam. Assim, você, no mínimo, tem 10, 12 páginas para ler de cada projeto, com muito cuidado. O que você vai fazer para chamar atenção para o seu projeto, né? O que a sua escrita pode fazer para se destacar mesmo dentro daquele universo? O que mais diferencia o seu projeto? Tenta ser ilustrativo, porque às vezes, além do texto, a gente vai contar também com imagens que vão contribuir para a gente visualizar o que vai ser aquilo, ter uma ideia mais concreta do que vai acontecer. O edital, ele é a bíblia de qualquer projetista, de qualquer pessoa que escreve projetos. É lá que você vai encontrar o passo a passo do que as instituições ou empresas estão oferecendo, né, e o que elas querem em troca. Então, você tem que aprofundar o seu projeto na inovação, em primeiro lugar, né? É muito comum a gente ver projeto mais dos mesmos, então fuja dessa mesmice, traga ideias diferenciadas e ideias ligadas à questão contemporânea, no sentido de você pensar a sociedade, o meio ambiente, a cidade e o que isso vai trazer de transformação e de contribuição, né, para essas áreas e essas pessoas ou esses lugares. A questão da diversidade hoje ela ganhou uma força não só nos projetos, mas também nos editais, em relação aos grupos sociais que deveriam estar, quer dizer, há um cuidado muito claro na representação, seja na representação de personagens na tela ou na história, seja na representação da equipe, que ela seja mista, que ela seja diversa. Isso é já um requisito que está absorvido e é uma coisa que eu acho que os avaliadores também estão prestando bastante atenção nisso. Muitas vezes o projeto se apresenta bem, fala que vai fazer 1001 coisas, mas o orçamento não está espelhando exatamente aquilo. Isso a gente vê que é uma boa ideia, mas que talvez não seja tão bem executada ou que gera sempre muita dúvida. Quando você concorre ao edital, você está concorrendo para um financiamento, quer dizer, alguém vai te prover um dinheiro, né, um recurso. E essa pessoa quer saber se esse recurso vai ser bem aplicado, ela quer saber para onde esse recurso vai. É muito importante que você pesquise os valores, né, faça um orçamento, para que você não saia muito dos valores de mercado, dos serviços ou de aquisições, e que esse orçamento ele esteja ligado completamente à questão do teu cronograma também, né? Que tem muito a ver, o tempo que você está executando, quanto tempo você vai alugar uma sala de teatro, quanto tempo você vai usar e contratar um equipamento de som, de luz, né? Quanto custa uma diária, multiplicado por quanto. Então, eles têm que estar em total consonância para que o projeto ele apresente uma qualidade interessante dentro desses dois aspectos. Tem uma coisa também que é muito comum nos editais, é a questão do próprio orçamento, que está ligada à questão de tributos, impostos. É uma grande dificuldade que a gente encontra na maioria das pessoas que projetam. Então, o que eu aconselho é que você entenda também dessa área de tributos e impostos, imposto de renda, taxas de PJ, o que é a pessoa física ou a pessoa jurídica. Então, você tem que ter esse entendimento para não cometer esse tipo de erro. Um exemplo, você às vezes tem um projeto de 100 mil reais e você acaba não sabendo que tipo de dedução você fazer. E muitas vezes o teu projeto é desclassificado porque você não colocou a porcentagem correta, né, de arrecadação desse valor. Então fiquem bem atentos a esses detalhes. Claro que a principal coisa é a ideia, né? Mas uma ideia boa, ela só é boa quando ela é possível de ser realizada. Se você vai fazer uma biografia e vai fazer uma biografia de uma personalidade, você tem que atentar para a questão dos direitos, para a questão de o quanto a família vai permitir que você documente, né? Houve toda uma polêmica recentemente, né, na questão das biografias, o quanto, né, uma pessoa pública, né, pode ser documentada numa biografia, num documentário, sem que o autor peça a sua licença ou adquira a sua licença de fazer esse trabalho. Mesmo sendo uma adaptação de uma obra literária, o autor do livro, o autor literário, tem que conceder os direitos de que você, como diretor ou como produtor, possa realizar essa obra, né? Antes
antes de mandar o seu projeto para um edital, verifica se o seu projeto tem o perfil daquele edital. Porque às vezes o seu projeto é muito bom, mas o edital está buscando o projeto numa outra direção. Então, assim, é importante que a sua proposta se adeque àquele edital que está sendo lançado. Então, assim, mais vale você mandar menos propostas, mas com mais afinidade ao edital, do que desperdiçar energia em muitos editais e coisas que não tem tanto a ver com aquela proposta. Se concentra suas energias naqueles editais que se identificam com a sua proposta, que têm afinidade com o público. Não deixe para escrever na última hora, porque muitas vezes um edital ou outro vai pedir algumas coisas que você não tem já pré-escritas ou pré-prontas, então você tem que pensar, que você tem que desenvolver, e esse ponto, quando está ali, é porque ele vai ser avaliado. A gente deixa muitas vezes para escrever os projetos nos últimos dias. Então um projeto ele tem 45 dias e a gente vai escrever na última semana. E aí a gente perde a oportunidade de fazer algo de qualidade, né, deixando para depois. Então, uma pessoa que quer trabalhar com o projeto se afasta completamente, gente, dessa questão da procrastinação, que é o pior inimigo de um projetista. E também aquelas coisas, né, que o edital sempre fecha à meia-noite daquele dia. Tem gente que deixa, né, para as 11h45 para subir o projeto, aí o projeto é online, aí não sobe, aí dá aquele nervoso, aí trava todo o computador. Então, assim, quer dizer, a dica que a gente tem é aquela, né, não deixa para a última hora, pelo amor de Deus. São muitos projetos arrebatadores, assim. Eu vou destacar um que acontecia dentro de um salão de cabeleireiro. E foi um projeto que nasceu espontaneamente, assim, que a dona do salão, ela se relacionava muito bem com a classe artística local e tal, e as pessoas estavam sempre indo lá e tal. E aí aquele salão naturalmente foi virando tipo um espaço de café, de conversa. Era um salão super bacana, super bem decorado e tal, numa cidade do Nordeste. E aí começaram a fazer, assim, ações culturais dentro do salão, assim, fora dos horários que era salão, aquilo era tinha vernissagem, tinha sarau, coisa de música, poesia, vendia obra de arte, e era um projeto muito, muito bem feito, assim, muito bacana. Um dos projetos que eu selecionei e que depois nós debatemos em equipe, tudo isso, que ganhou, ele desde o primeiro momento ele me ganhou. Por quê? Porque além dele estar bem escrito, no caso do audiovisual, ao ler esse projeto, eu vi o projeto. Um menino que sofre um acidente e que é um discapacitado, ou seja, no início do filme ele sofre esse acidente, ele fica sobre uma cadeira de rodas e ele acaba se encontrando com uma menina numa cidade interior que também está sobre rodas porque ela ama bicicleta e anda de bicicleta para cima e para baixo. Ao ler o roteiro, eu consegui enxergar essa história bonita de duas jovens crianças, né, dois jovens que se apoiam e o significado da roda para cada um deles. Um dos projetos que ficou muito na minha cabeça, infelizmente ele foi desclassificado no certame, foi um projeto de um jovem indígena. Ele estava propondo fazer um documentário acerca da criação dos nomes das pessoas da sua aldeia, de como surgia a ideia de nome, de como eram esses nomes e como é que esses nomes influenciavam na vida e na posição dessas pessoas dentro da aldeia. Só que infelizmente ele tinha menos de 18 anos e o certame ele não permitia. Ele solicitava um documento de autorização dos pais e infelizmente essa pessoa ele não colocou esse documento e foi desclassificado. Você sente quando a pessoa tem o vínculo, quando ela tem a paixão, quando ela acredita. Então, assim, independente de toda essa coisa, digamos, mais burocrática, que é difícil, né? O ABC do edital, que você tem que falar, escreva em tantas linhas, depois escreve mais tantas linhas, depois escreve não sei o quê. Quer dizer, precisa tomar cuidado para não entrar, o texto não entrar no automático, né? Eu acho que o quanto mais você conseguir ser verdadeiro e mostrar que você conhece aquele assunto e por isso você quer realizar aquela obra e por isso você tem aquela história nas mãos, enfim, o segredo um pouco é esse, não deixar para que outras pessoas escrevam muito o projeto para você. Os editais, eles são orientadores maravilhosos no sentido da escrita. Quando você pega um edital, tanto privado quanto público,
ele te dá um caminho do que eles querem. E por meio disso você vai fazendo exercício. E aí, a maioria das vezes, são pouquíssimos os projetos que fogem dessa regra. Existe a regra da apresentação, da justificativa, objetivo geral, orçamento, enfim. E ele tem essa estrutura. Então você pode estar fazendo exercícios contínuos desse pensamento e dessa escrita, né? Colocar o que você tem como ideia e fazer com que isso realize por meio de um projeto. Então, assim, precisa estar desenvolvido, precisa estar embasado, precisa ter a ver com a sua proposta, trabalha com antecedência, menos editais e com mais conteúdo, com mais consistência na sua redação e nos materiais que você vai mandar.